Muito bom dia, senhoras e senhores, participantes dessa audiência, senador Eduardo Braga, demais componentes da mesa. Em homenagem a quem eu saúdo a todos presentes. Tá? Essa audiência pública já é Só um minutinho. Desculpa. Eu acho que está trocado o arquivo aí. Dá para passar um... Passe o segundo, por favor. Se passa o último, que eu vou verificar se tem algum problema. Não, sobe mais um. Não, tem... Não, tudo bem. Só tem essa aí. Tá. Então, o arquivo foi trocado aqui, mas, como bem disse o Luiz Frederico, tá? Os meus antecedentes falaram bastante sobre os temas que a gente vem abordar aqui. O comércio da Zona Franca de Manaus, ele, dentro da emenda constitucional 132, tá? Se sentiu bem abordado e bem protegido dentro dessa reforma tributária, tá? A nível constitucional. No entanto, a regulamentação da reforma tributária, por meio do PLP 68, tá? Ele vem sendo debatido pelo comércio ao longo do seu trâmite desde a Câmara dos Deputados. E até hoje nós vemos que os nossos pleitos não têm ainda surtido efeito. Tá? A nossa colocação, como foi feita desde o Tomás, aqui presente nessa audiência, tá? Como também o doutor Pedro Câmara, representando a ACA, também fez, é no sentido de manutenção, tá? Do que hoje o comércio tem, além do que está previsto na legislação que trata da Zona Franca de Manaus, do PIS e COFINS. Tá? O nosso ponto principal são dois, tá? Um é do PIS e COFINS na Zona Franca de Manaus, nas operações internas na Zona Franca de Manaus. Tá? Foi aqui ressaltado que a Zona Franca de Manaus ela é composta por três setores econômicos. Tá? Na realidade, o comércio não só faz parte de um desses setores, tá? Mas como também foi o real nascimento da Zona Franca de Manaus foi como uma zona de comércio, tá? Em 1957. Em 67, ela veio a ser aprimorada pelo Decreto-Lei 288, tá? Acrescentando atividades industriais. Até então, era um porto de importação, exportação e comercialização de bens de consumo. Essa era a finalidade maior da Zona Franca de Manaus até então. Tá? E hoje a gente não vê, tá, quando se trata de Zona Franca de Manaus, se falar do comércio. Tá? O artigo 40, logo na sua parte central, fala com todas as letras que a manutenção dos incentivos fiscais passa pelas características de área de livre comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais. Tá? A indústria ela é relevantíssima e ela que veio a impulsionar o projeto da Zona Franca de Manaus a partir de 67. Ninguém aqui do comércio é capaz de dizer alguma coisa contrária a isto. Mas o que nós dissemos, e que foi muito bem colocado aqui, é que o comércio, tá, ele faz parte desse programa
E é o comércio que faz com que esses incentivos, tá, eles reflitam mais no local, lá dentro da Zona Franca de Manaus, que ele se espraie naquelas paragens, porque nós temos amazonenses lá que conservam a floresta, tá? Mas eles têm que viver com dignidade. Tá? A indústria, como toda indústria de ponta, como nós temos lá na Zona Franca de Manaus, ela é aberta ao Brasil e até para o exterior. Tá? E para os senhores terem uma ideia, aproximadamente 93% da produção da indústria da Zona Franca de Manaus vai para fora da Zona Franca de Manaus, não fica. A produção consumida pela Zona Franca de Manaus, do Amazonas, no caso, é de aproximadamente 7%, historicamente, tá? Para vocês terem. E o brasileiro, como um todo, tá, usufrui dos incentivos dados para a indústria, porque recebem produtos de alta tecnologia com preços competitivos com o mercado do exterior, tá? E apenas 7% fica no local. Então, a indústria ela traz o movimento econômico para a localidade, tá? Através de empregos, através de tributos pagos ao Estado, mas o comércio ele faz essa economia circular no ambiente, tá? Projetando o futuro da economia do Estado, gerando riqueza também. Tá? Gerando valor agregado. Tá? Nós temos aproximadamente 52% do ICMS recolhido no estado do Amazonas pelo comércio. Tá? Nós temos internamento de mais de 48% para o comércio da Zona Franca de Manaus também, tá? Para vocês entenderem a dimensão do comércio. E 361 mil empregos são gerados pelo comércio. Tá? Então, o que se vê aqui é que 2 pontos do PL, tá, principalmente, não estão sendo abordados dentro dessa regulamentação da Emenda Constitucional 132. Tá? O principal deles, que eu vejo, é a questão da CBS nas vendas internas da Zona Franca de Manaus. Tá? Nós temos aí que o artigo 442 do PL, tá, ele diz claramente, tá, que a CBS tem alíquota zero em operações iniciadas fora da Zona Franca de Manaus, com destino a contribuintes da Zona Franca de Manaus. Ora, veja, as operações originadas fora da Zona Franca de Manaus são operações de contribuintes que, logicamente, eles se beneficiam do incentivo da Zona Franca de Manaus para repassar para a Zona Franca de Manaus. Não porque estejam dentro do programa que vai desenvolver a região, porque eles estão fora da Zona Franca de Manaus. Eles não pagam a CBS para vender para a Zona Franca de Manaus e mantêm o crédito das operações antecedentes. Por outro lado, aquele contribuinte que se encontra localizado na Zona Franca de Manaus, que faz a comercialização de bens e serviços na área, tá, não está contemplado com qualquer benefício da CBS lá. Então, você veja, ele recebe sem CBS, quando revende, ele paga na integralidade a CBS, tá? Naquela produção, e o preço vai ser composto pela CBS. Então, tanto o comerciante que está na Zona Franca de Manaus, quanto o consumidor da Zona Franca de Manaus não estão sendo beneficiados por esse incentivo. Tá? Isso aí representa, na realidade, um tratamento discriminatório, porque nós temos um incentivo que é intitulado como incentivo para a Zona Franca de Manaus, mas que está sendo dado para quem está fora da Zona Franca de Manaus, e, por outro lado, quem está na Zona Franca de Manaus não está gozando de incentivo igual, não é nem incentivo maior, como era para ser no caso da Zona Franca de Manaus. Quem está na Zona Franca de Manaus tem um incentivo maior de quem está fora. Neste caso, quem está fora está tendo benefício e quem está na Zona Franca de Manaus não está tendo benefício. Nem o consumidor, nem o comerciante. Então, isso é um ponto. O outro ponto é 15 segundos. É que quando nós estamos falando de venda para uma PJ que vai consumir, tá?
esse incentivo ele se torna ainda mais maléfico. Por quê? 15 segundos. Porque aquele contribuinte, que é uma empresa que está localizada na Zona Franca de Manaus, que vai consumir produtos, tá? Ele vai ser induzido para comprar de quem está fora da Zona Franca de Manaus. Porque o distribuidor, o atacadista que está na Zona Franca de Manaus, ele vai vender com PIS e COFINS, tá? Integral, tá? E essa pessoa, se decidir comprar de quem está fora, vai receber 100 PIS e COFINS, desculpe, 100 CBS e 100 IBS, tá? Vale ressaltar. Ainda que ele esteja comprando para seu consumo ou ativo imobilizado. Veja bem, nesse caso, o PL, ele inovou em cima do ICMS, porque na época do ICMS, até agora, esse incentivo para lá, ele só... A não incidência de IBS também? Não, eu estou chamando a atenção que a inovação do PL com relação à IBS, ela veio a trazer uma situação que não existia, que é o incentivo para venda para consumo e ativo, que o ICMS só tinha para industrialização e... Bens de capital, é isso? Bens de capital e bens de consumo, que agora não tem mais distinção. O ICMS era somente para quem comprava para vender na Zona Franca ou para industrializar na Zona Franca. A IBS não, ela tem esse dispositivo que ela abriu, ela não está mais restringindo. Então, para qualquer destinação dentro da Zona Franca de Manaus vai ter a alíquota zero da IBS, como da CBS. Então, é mais um fator... entendeu? Então, o varejista, ele vai ter uma concorrência desleal ali, porque aliás, o varejista vai ter uma concorrência, porque vai ter a tributação e quem comprar de fora não vai ter. Mas quem comprar para consumo, a PJ, tá? Esse vai ter uma concorrência desleal tremenda, porque ele vai ter as duas situações. O atacadista e o distribuidor do Amazonas, ele vai pagar os dois, IBS e CBS, tá? E quem comprar de fora não vai ter nenhum dos dois. Tá? Então, nós vamos estar utilizando o incentivo da Zona Franca para promover uma concorrência desleal para quem está situado na Zona Franca de Manaus. Então, esse é um ponto importantíssimo para se destacar, tá? Que nós estamos falando aqui. Tá? Um outro ponto que eu queria... O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que, com relação ao IPI, nós tivemos aí uma salvaguarda com as alíquotas zeradas para os produtos efetivamente produzidos na Zona Franca de Manaus. Aqui não se cansa de falar que o incentivo mais importante da Zona Franca é o IPI. Né? Então, por isso, foi protegido os produtos que são efetivamente produzidos na Zona Franca de Manaus. Porém, o comércio, ele não se atém apenas a essa lista de produtos. O comércio, ele atém a todos os produtos. Qualquer produto produzido ou não na Zona Franca de Manaus, e até mesmo no Brasil, ele passa pelo comércio. Você vai comprar um biscoito, por exemplo, que não é produzido na Zona Franca de Manaus, você vai comprar um calçado que não tem produção na Zona Franca de Manaus, ele não vai ter mais o IPI no Brasil inteiro, e nem para importar. Tá? E a venda na Zona Franca de Manaus, principalmente no varejo, que a margem é muito pequena, segundo um recente estudo do Márcio Holland e o professor José Maria Arruda, tá? A margem do varejo é diminuta, tá? É questão de 6, 7%. E nós vamos ter, só com a inclusão nessa transação do varejo na Zona Franca de Manaus, 8,9%, porque ele vai tirar de dentro a base do ICMS e vai colocar a CBS em cima. Agora, com relação quando nós estivermos falando de não termos mais a cobertura da proteção do IPI, essa questão vai ser mais relevante ainda. Se ela existisse simplesmente a imposição da CBS
aqui na Zona Franca, lá na Zona Franca, nós teríamos uma condição realmente muito grave. Mas sem a proteção do IPI, então isso se torna insustentável, tá? Então, por isso eu gostaria de passar para a nossa proposta, que desculpa, eu troquei na hora de colocar, não sei se está aí, mas a nossa proposta se baseia em 2 pontos, tá? Um com relação à CBS, tá? Que está se pedindo o tratamento isonômico que é dado para o contribuinte que está fora da Zona Franca quando vende para a Zona Franca. Ele vende com alíquota zero da CBS, tá? E mantém o crédito das operações antecedentes, tá? Este tratamento nós queremos que seja passado para o contribuinte que se encontra na Zona Franca de Manaus. Ele teria ali um crédito, que seria um crédito presumido, mas igual ao da operação antecedente, tá? E ele não teria tributação na venda dentro da Zona Franca de Manaus das mercadorias nacionais para qualquer destinatário. Por que para qualquer destinatário? Ali está se baseando a equiparação à exportação, que isso que surgiu para todas as situações, inclusive daquele que está fora da Zona Franca para a Zona Franca de Manaus. A exportação, se nós vermos no artigo 8º do PL 68, tá? As operações de exportação são imunes não importando a quem. Então, não há essa distinção do destinatário, ser pessoa física ou jurídica. A exportação é imune, independente disto, tá? E por isso, então, não há que se fazer, dentro da Zona Franca de Manaus, uma distinção, tá? Então, seria este o primeiro pleito. E, por último, neste pleito, nós estaríamos salvaguardando, como todos do comércio estão fazendo, e expressamente, tá? A questão do IBS, tá? Baseado no parágrafo 5º do artigo 92b, que diz que, neste particular de crédito presumido, isenções, não se precisa tratar da mesma forma a CBS e a IBS. Então, portanto, nesse caso, a IBS seria salvaguardada para garantir a arrecadação do Estado em uma parte das operações promovidas naquela localidade, tá? E, por último, com relação ao IPI, a falta da competitividade, do diferencial competitivo que a Zona Franca tinha com a isenção aqui e com a tributação fora, não mais existindo para os bens do comércio que não estão contemplados na lista da indústria, tá? Teria como uma compensação, tá? A questão da isenção da CBS e da IBS e do IBS na importação. Só na importação, que ela, na realidade, ela seria para que a Zona Franca realmente fosse uma Zona Franca, de fato, na questão dos produtos importados, tá? Então, esses seriam os 2 pleitos que a CDL está trazendo aqui para a CCJ, e a gente agradece muito a atenção dos senhores, tá? E nos colocamos à disposição para esclarecer em maiores detalhes todas essas questões colocadas aqui. Muito obrigado.